Hoje nós damos início, né, à parte final do nosso curso. Vou até abrir aqui o nosso cronograma de aulas. Esqueci de deixar aberto. Então, nessa parte final, a gente já está caminhando para algumas funções um pouco mais avançadas, certo? Então, como que a gente vai trabalhar isso daqui? Antes de mais, deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Não, pode falar aí, tranquilo, fique em paz. Não sei se é que não vi, não é? Ou você esqueceu de postar o vídeo da última aula. Ah, não, eu esqueci. Foi até bom você falar que eu ia comentar com você, eu esqueci mesmo. Acabando essa aula, eu já posto das duas, tá? Peço até desculpas, Idalécio. Ok. Tá bom. Mas, né, como que a gente vai trabalhar aqui agora? Basicamente, hoje nós vamos estar falando sobre criação de medidas e essa função de análise do gráfico, trabalhando já algumas linhas, né, de tendência, referência, intervalo de confiança. Na sexta-feira, nós... Não, sexta-feira é feriado, né? Daí a gente, se você quiser, eu posso passar. Vai ter que ser semana que vem, Dalécio, até já falando, né? Eu vou sair, vou ir para minha cidade, viajar, e eu não vou estar conseguindo dar a nossa aula. Uhum. Daí depois a gente pode remarcar. Eu acredito que Pode a ser gente vai assim. ficar na terça. Eu vou voltar na terça-feira. Mas aí a gente vai se falando, né? Qualquer coisa a gente pode fazer na sexta-feira que vem, tá bem? Tá certo. Mas na próxima aula a gente vai criar parâmetros e funções e finalizar as nossas aulas. Após a finalização, eu vou jogar para você uma atividade, né? Que vai ser o último dash que você vai estar fazendo aqui para gente. Aí você vai ter uma semana elaborando esse dash. E depois dessa uma semana, né, olhando aqui no calendário, né? Hoje a gente tem aula, na sexta-feira vamos ter aula. Essa semana você deve fazer essa última atividade. Então, provavelmente no dia 6 vai ser o nosso encontro final, com a apresentação e tirar das últimas dúvidas. Uhum. Ok? Certo. Então vamos lá. Hoje nós vamos estar criando medidas e olhando essa parte de análise. Acho que tem alguma alteração aqui. Vou só aplicar essas alterações. Eu abri aqui o mesmo da nossa última aula, né? Aquele que a gente trabalhou a questão da mesclagem e o acrescentar. Só aguardar ele carregar. Como eu não sei qual alteração seria, é bom a gente carregar para não perder informação. Ok. Certinho. Então vamos lá. Eu tenho então a minha base, né? Minha base como qualquer outra. É uma base, aquela base que a gente já estava trabalhando com o café, né? E o que, que eu quero estar fazendo aqui? Eu quero criar medidas. O que, que é medidas? Medidas é o seguinte: eu não vou inserir fórmulas da forma que a gente estava fazendo. Eu não vou escrever nada, eu não vou ficar digitando linhas e linhas de código, mas eu vou estar definindo colunas por meio de cálculos que eu exerço aqui, ó, nessa opção da página inicial, grupo cálculos. Então, em nova medida, Não sei se eu liguei o carregador. certo? Para que você voltar aí, só me avisa. Voltei. Voltou? Então, eu tenho aqui em nova medida, onde eu posso estar efetuando cálculos dentro dessa temática das minhas colunas.
Então, por exemplo, qual tipo de cálculo que eu posso estar fazendo? Todo e qualquer cálculo possível e existente. Aqui, eu não estou mais fazendo cálculo, Idalécio, para a gente compreender, eu não estou mais fazendo cálculo de relação entre colunas. Então, não é uma mais a outra, ou uma dividido por 100. Eu não faço mais esse tipo de cálculo, mas eu faço, então, uma soma dado determinada situação. Então, por exemplo, sum, de soma, abro parênteses. O que eu vou somar? Ó, aqui, então, eu quero somar a área de café. A soma da área de café. Posso estar colocando mais, né? Mais atributos, mais colunas, mais critérios, mas a princípio vão fazer só isso. Então, soma café. Aperto o Enter. Ele atualiza e ele já aparece aqui, ó. Soma café. Aqui que acontece? O que é isso? Abro aqui o meu cartão. Quando eu lanço a soma café, ele já vem com a função soma café. Então, ele está somando o meu café já. Aqui, ele já efetuou a minha soma, tá? Tá, mas qual que é a diferença de eu fazer isso e eu arrastar o café para cá e clicar em soma? A diferença nesse caso é que quando eu clico aqui em medida, eu não preciso só fazer a soma café. Eu posso, por exemplo, fazer o seguinte. Soma área café menos soma área preservação, por exemplo. Né? Aperto Enter. Então ele está somando o total de uma coluna e está tirando o total da outra coluna. Aqui não deu muito para ver, porque provavelmente 1.060.378. Se eu tiro essa soma, vai lá, 1.084.452. Então aqui a gente já está realizando cálculos específicos, tá? Como que chama isso aqui, Dalécio? Isso aqui chama DAX, tá? Então, DAX é essa linguagem de programação do meu PowerPoint. Power BI, perdão. E com base nisso, eu vou ter várias informações. Eu tenho a função C, eu tenho a função summarize. Ó, e quando eu posiciono o mouse aqui, eu posso clicar aqui na setinha. Ó, cria um resumo de tabela de entrada agrupado por colunas específicas. Ah, eu tenho esse SumX. O que é? Retorna a soma de uma expressão avaliada para cada linha. Então, ele vai fazer a soma de uma expressão. O que é isso aqui? Nada mais é do que a soma C. Então, soma C. Soma C. Tá, então eu vou somar o quê? Eu vou somar, vamos supor, eu quero somar a minha área de café. Opa. Área café. Sim. Dentro do meu acompanhamento, eu quero colocar a minha área café. Deixa eu só... Acompanhamento. Área café. Por que ele não quer aparecer aqui? Estou identificando aqui o porquê que ele não apareceu. Mas nesse caso aqui, Talécio, deu algum erro aqui em algum sentido. Mas nada mais é esse DAX do que formas de eu fazer as funções, né? Então eu posso fazer, por exemplo, algumas funções. Aqui, ó. Preview day. Retorna o dia anterior. Então, às vezes, eu quero o dia anterior da data de vistoria. Então, eu ponho aqui o dia anterior da data de vistoria. Então, ele sempre vai me previsionar o dia anterior. Tem outro aqui, ó, que eu achei que é interessante. Price. O que é o price? Retorna o preço do valor nominal de $100 de um título pago a juros. Então, olha aqui, ó, isso aqui é matemática financeira. Então, a liquidação, o vencimento, a taxa.
Então, dentro dessa DAX, eu vou ter várias funções que vão me definir como que eu posso estar trabalhando com determinada situação. Eu vou te mandar para você dar uma estudada, e daí, de fato, é o estudar, porque é aquilo mesmo que eu falei lá no Excel de existem muitas funções e você tem que usar aquela que você vai precisar, né, no caso, então se especialize naquilo que você de fato vai usar, se cabe aqui também. É infinito, então qualquer tecla que eu digitar tem algumas opções, né? Então, por exemplo, write. Write nada mais é do que o extrair texto à direita, né? T, o today, então ele retorna a data de hoje. True, ele vai fazer retornar se é verdade ou não. Trim, ele vai recortar. Então tem várias funções, só que eu tenho que saber qual eu preciso utilizar, tá? Eu vou te mandar uma lista com as principais funções, mas a forma de inserção ela vai ser bem categorizada assim. Porém, tem uma forma para não ficar tão complexo e difícil que o Excel, que o Power BI coloca, que é basicamente, vou excluir aqui do modelo essa minha medida, que são as medidas rápidas. Então, o que é essa medida rápida? Quando eu clico em medida rápida, ele aparece, ó. Selecione um cálculo para criar a medida. Então, eu vou colocar qual cálculo que eu vou precisar e qual medida que eu quero. Então, eu vou ter agregar por categoria, eu vou ter medidas de filtro, medidas de inteligência temporal. Então, o que eu vou fazer com essa daqui? Eu vou fazer o total do trimestre até tal data. Eu vou fazer uma média móvel, por exemplo. A gente viu isso muito na pandemia. A gente tem os totais acumulados por categoria, operações matemáticas, texto, então classificação por estrela, lista concatenada. Então, várias formas de estar fazendo. Então, vamos fazer aqui, por exemplo, eu quero retornar aqui a média móvel. Então, média móvel com base em quê? Então, você quer a média móvel do quê? Eu quero a média móvel da minha área de café. Qual que é a data que eu vou pegar por referência? Data de vistoria. O meu período. Quanto período que eu quero? Eu quero em dia, em mês, trimestre, ano? Quero em dia. Períodos antes. Então, eu vou calcular a média para quantas datas antes. E depois aqui, quantos períodos eu vou estar calculando após essa data. Então, ó, períodos antes. Quantos que vai ter antes, quantos que vai ter depois? Vamos deixar 1. Adicionar. Ora, olha aqui. Ele cria já todo o algoritmo que faz o cálculo da minha média móvel. Eu não preciso escrever isso, mas ele mesmo já escreve para estar fazendo isso. Então, esse daqui é o algoritmo que eu deveria ter escrito para estar fazendo a média móvel. Mas olha como que é mais complexo do que se eu vim aqui pelas medidas rápidas. E às vezes eu não vou saber, eu não vou decorar tudo isso, né? Então, para isso que existem as medidas rápidas. Alguma dúvida? Não, de aqui tá tranquilo. Certo. Então, em termos de medida, eu vou estar te mandando esse material, literalmente é para você estudar mesmo, tá? Por que que eu falo estudar? Para você dar uma olhada no potencial que se tem. No potencial que se tem de análise, o potencial de referência que tem. E tudo isso é fundamental para que você trace estratégias, tá bom? Agora, nós vamos estar caminhando para um outro tipo de análise, que já são análises, que é aqui, ó, análise de função, função análise de gráfico. Primeiro que para isso eu vou precisar de um gráfico, né? Então vamos colocar aqui, um gráfico e no nosso modelo eu vou colocar um gráfico de linha. Aqui em dados, então eu vou ter data de vistoria, que é o meu eixo X, e vamos colocar a minha área total. Ok, vamos por isso, vai ficar muito ruim. Ficou bem ruim mesmo. Vamos colocar por mês.
Então, por mês é isso aqui. Então, este é o meu gráfico mensal da área total vistoriada. Então, minha empresa é uma empresa que faz vistorias. E ao longo dos meses é isso que acontece. Então, o mês que eu mais tenho vistoria é outubro. O mês que eu menos tenho é setembro. Qual que é a tendência? O que se espera fazer com isso? Né? Vamos lá. Eu vou vir aqui, ó. Então, eu tenho um gráfico, eu tenho ó, análises. E isso daqui é muito interessante. Vou colocar em modo de foco. Vou minimizar isso daqui, só para a gente conseguir visualizar melhor. Agora eu estou vendo só o gráfico. Eu vou ter algumas funções para estar adaptando aqui. Então, por exemplo, linha constante do eixo Y. Aqui que é isso? Que diferença que é essa? Se eu adiciono essa linha, eu coloco uma linha constante. Olha aqui, ele está no zero. Essa linha constante é como se fosse uma meta. Então, vamos supor que a meta, para mim, é que eu faça pelo menos 120 mil. 120 mil é pouco? Deixa eu só vir aqui. Ah, 120 mil é pouco. Ó. O menor é 140, o maior é 100. Ixi. Pera lá. Uai, tá tudo. E que esse gráfico aqui ficou ruim. Vamos ver então. Não faz sentido. Média da área total. Todos os dias está no mesmo valor. Isso que tá dando um errinho aqui. Ah, verdade. É que aqui é tudo análise do mesmo mês, por isso que estava dando o mesmo valor, né? Os nossos dados é adaptados assim. Então eu coloquei a análise do dia, tá? Então eu vejo aqui, ó, que no final do mês eu tenho uma queda, né, na minha análise. No meio do mês, por volta do dia 20, é quando eu mais faço análise. Tá? Ficou confuso isso, Idalécio? Ficou meio confuso, não Ficou? consegui ver. O que acontece? Quando eu coloco aqui mês, esse meu relatório, ele é referente a um mês, né? Então, quando eu tiro aqui, ou melhor, ele é referente a uma carteira de clientes, né? E quando eu coloco aqui, só que todo mês eu passo pelos mesmos clientes. Então, todo mês é a mesma quantidade de hectare. Então, quando eu coloco aqui em mês, ele dá esse erro. Ó. Então, em fevereiro eu tenho 140.318. Em maio, 140.318. Ele deu essa oscilação, isso eu não sei o porquê, ele deve ter dado algum erro que gerou essa oscilação. Mas para a gente aqui, eu vou estar colocando uma análise diária. Porque daí cada dia eu vou ter um valor. Então 41 mil, 52 e por aí em diante. Então é mais um erro que deu aqui de que como todo mês é o mesmo valor, eu não teria essa análise. Tá bem? Tá. Então, eu saio, ó. Então, no último dia do mês, eu tenho 22 mil hectares. No dia 21, eu tenho 71 mil. Mas qual que seria a minha meta diária? Olha, vamos vir aqui, então. Linha constante do eixo Y. Qual que é a minha meta diária? Olha, eu quero que seja pelo menos 45 mil. Então, eu sei que tudo que tiver acima de 45 mil é porque eu bati a meta. Isso daqui é fixo. Ele não vai mudar essa linha. Então, por isso que eu tenho que pensar muito bem no que eu vou estar fazendo. Tá? Posso deixar ela tracejada, posso deixar ela sólida, posso deixar ela pontilhada. Tá? No geral, a gente costuma deixar ela tracejada. A gente utiliza, geralmente, 50% de transparência. Eu nem coloco sem transparência, né? E nem coloco ela firme. Porque se eu deixo ela com uma transparência zero, eu posso confundir as cores, né, com a cor do meu gráfico em si. Então, geralmente, eu costumo deixar ela em transparência 50%.
Posso estar oscilando a cor, aquelas mesmas configurações que a gente já conhece, né? Mas o que é mais importante aqui para mim? Saber que eu posso fixar uma linha no meu eixo Y. E daí aqui, ó, eu posso dar um nome para essa linha. Então, eu vou dar aqui, ó, 45.000 é o nome da linha. Então, 45... Opa! 45.000 é o nome da minha linha. Por quê? Porque daí eu lembro dessa linha. Porque se eu quiser, eu posso adicionar mais uma. E daí essa mais uma vai ser, por exemplo, vamos supor aqui, 60.000. Então agora eu tenho duas linhas. O que for acima de 60.000 é algo esplêndido para mim. É algo extraordinário. E daí eu coloco aqui, ó, 60.000. Então, repare só, Idalécio, eu tenho duas linhas de guia de referência. Eu preciso disso? Não. Mas às vezes eu tenho meta dentro de uma empresa. Então, quando eu coloco esses intervalos, eu já estou falando, olha, o que está abaixo de 45.000 é muito pouco. O que está acima de 60.000, caramba, que incrível. São dias excepcionais para mim. Tá? Eu posso colocar isso com uma função também. Além dessa linha, eu posso escurecer a área, que é aquela mesma coisa que a gente já viu dentro do gráfico de linha. O escurecer a área é muito ruim nesse caso. Então, geralmente, nós não utilizamos, porque fica algo muito carregado, mas você pode utilizar. Tá? Talvez se a gente deixar mais com maior transparência, talvez fique menos pior. E eu posso colocar rótulo de dados, que é uma indicação aqui no canto do que está acontecendo. Então, ó, aqui é 60.000. E eu posso posicioná-la tanto à esquerda quanto à direita, quanto acima quanto abaixo da linha. Ok? Tem algum... Ok. E daí, obviamente, eu vou ter a configuração das cores e aquelas configurações que a gente já está acostumado. Além disso, eu posso também fixar uma linha constante no eixo X. Então, por exemplo, eu quero saber o que acontece após o dia 15. Então, olha só, vou mudar aqui de cor para a gente não confundir. Então, aqui essa linha marca o dia 15. Depois dessa linha é após, antes dessa linha é antes do dia 15. Eu preciso ter bem demarcado essas funções. Então, por exemplo, dia 20. Tá, agora é dia 20 o meu marco. De novo, Idalécio, eu só vou usar isso caso seja necessário para a empresa. Tá? E daí eu tenho sempre as mesmas funções, rótulo de dados e escurecer área. Ok. Linha de tendência. Vou ativar ela aqui. A linha de tendência, a gente viu lá no Excel, né? Não sei se você vai lembrar quando a gente trabalhou o gráfico. Mas a linha de tendência é o que vai indicar literalmente a minha tendência dos dados. Então, ao longo do tempo, a tendência, ou seja, ao longo do meu mês, a tendência é que as minhas vistorias caem. Então, eu começo com a vistoria em quantidade maior e ela vai caindo ao longo do tempo. Ao mesmo tempo, eu posso fazer aqui, ó, aumentar a largura, fazer aquelas configurações que a gente já está cansado de ver, né? Mas a linha de tendência, essa sim é fundamental. Fundamental não significa que eu preciso usar sempre, tá bom? Mas fundamental significa que, em termos de análise, é muito importante. Então, imagina uma empresa que está fazendo um relatório de vendas. Eu vejo a tendência das minhas vendas. Dado o histórico da minha empresa, a tendência é que eu venda mais no futuro ou é que eu venda menos no futuro? Então, eu coloco a linha de tendência. Ok? Vou desativar ela aqui. Mínima. Então, o que é essa linha mínima? Vamos ativar. A linha mínima nada mais é do que mostrar o meu menor valor. Então, eu mostro o meu menor valor. E essa linha aqui, ó, passa por cima desse ponto. Porque ela vai reforçar o meu menor valor. A linha máxima vai reforçar o meu maior valor. Ah, mas por que isso aqui é interessante? Para eu ver a distância mais nitidamente. Então, eu pego esse ponto aqui. Olha só, eu estou vendo nitidamente a distância que ele tem até o máximo e até o mínimo. Então, são linhas referências para que eu possa fazer uma leitura melhor do meu texto. Do meu texto, né? No caso, o texto em formato de gráfico, né? Se eu coloco mais de um dado nesse meu gráfico de linha, eu posso estar fazendo... eu escolho, né? Então, o que eu vou estar observando. Então, eu escolho sobre qual série que eu vou falar. E posso fazer as configurações de linha, escurecer a área
e colocar o rótulo de dados. Tá? Então você vê que mesmo quando a gente se trata de análise, e aqui eu já estou falando de uma análise real, tá? Eu tenho configurações padrões, né? Por enquanto está tranquilo, Delécio? Tá, podemos prosseguir. Beleza. Eu tenho também a linha de média. Então, a linha de média, ele vai definir para mim qual é a média dos meus dados, né? Então, a média com relação à área total, porque é o meu dado em análise, é o meu foco de análise nesse meu gráfico. Tudo que está acima dessa linha é aquilo que está acima da média. E isso é muito importante para a gente, porque eu vejo claramente o que está abaixo da média, o que está bem na média, olha aqui, e o que está acima da média. Então eu vejo meus melhores meses mais claramente em termos comparativos, já que a média é uma unidade central de resumo de dados, né? Então eu consigo observar aqueles meses, aqueles dias nesse caso, que teve melhor desempenho, né? E isso para mim é fundamental. Isso para mim é fundamental, porque isso vai me dar um potencial de análise absurdo. Ao mesmo tempo, se eu não quero usar a média, eu posso usar a mediana. E daí aqui, ó, vai ser bem interessante. Vou colocar a minha média na cor laranja. Então você repare, ó, a média está abaixo da mediana. Eu tenho mais pontos aqui ao redor da mediana do que ao redor da média, olha só. Tenho 3 pontos, quase 4 pontos, que vão bater ali exatamente na mediana, enquanto na média eu vou ter apenas 2 pontos, 3 pontos, né? Opa, não, 4 pontos na realidade. Então, meio que estão empatadas. Mas dentro da estatística tem que ser uma discussão do se a média de fato representa ou não o meu dado. A gente até trouxe essa discussão quando a gente estava falando de gráficos, de funções lá no Excel, né? Onde eu tenho, de fato, que quando a média e a mediana estão próximas, isso é um sinal positivo. Significa que eu consigo estar avaliando um pouquinho melhor o meu dado. Mas a média ela vai ter alguns absurdos, que quando eu tenho um extremo baixo ou um extremo alto, isso impacta muito na minha análise do dado. Né? Ok. E eu tenho também a análise percentil. A análise percentil vai depender muito do tipo de análise de dados que você quer fazer. Mas quando eu adiciono uma análise, uma linha percentil, eu venho aqui em linha, né? Então 90 percentil. O que significa isso? Significa que 90% dos meus dados estão abaixo dessa linha. Tá? Então a maioria dos meus dados estão abaixo desta linha. Eu quero então 95%. Ele sobe. Não, eu quero que 80%. Então 80% dos meus dados estão abaixo dessa linha. Obviamente, Dalesco, se eu coloco 50%, vai ser exatamente a minha mediana, né? Porque a mediana, a definição de mediana é 50% dos dados acima, 50% dos dados abaixo. Então, isso daqui é uma linha percentil. Isso aqui é muito importante em termos de análise, que geralmente nós vamos estar traçando alguns percentis. Nós costumamos estar trabalhando com 66%, 90% e 95%. Então, geralmente nós vamos colocar aqui, então 66%, opa. E daí eu vou colocar um rótulo de dado. Meu rótulo de dado não é o valor do dado, vai ser o nome. Linha percentil 1, e daí aqui eu posso renomear a minha linha percentil, então 66%. E daí eu vou colocar, olha como que a gente já vai configurando, né? À direita. Adiciono uma nova linha, agora uma linha 90%, percentil. Coloco aqui 90%. Rótulo de dados, opa, à direita também. E o meu rótulo de dados é o meu nome. E novamente adiciono mais um percentil. Agora esse percentil é de 95% dos meus dados. Vou renomear em 95%. Rótulo de dados à direita. Nome. E isso daqui, quando a gente está falando de estatística, tem um teor muito importante.
e eu consigo ver a minha distribuição do dado com maior afinco. Então eu sei onde está o meu 66%. O meu 66% está alto. Ah, mas o que me diz que ele está alto? Ele está acima da maioria dos meus dados. Entende? Então, apesar disso, significa o quê? 66% abaixo disso significa que eu tenho valores bem altos aqui acima. Porque a maioria está abaixo disso. E quanto mais eu subo, mais evidente isso vai ficando. Tá? Isso aqui já são conceitos, Idalés, estatísticos que eu estou tentando sintetizar. Né? Barra de erros. Então, o que é essa barra de erros? Vou habilitar aqui. Então, por campo. Então, aqui é um limite por campo, limite superior. Então, vamos tentar aqui trabalhar um pouquinho essa ideia, né? Vou colocar aqui a área total. Área real. Isso. O que acontece? Eu vou ter aqui um limite. Então, a barra de erro... Vamos pôr por percentual, que eu acho melhor. Vou tirar essa linha percentil, senão vai confundir muito. Mas olha aqui, ó. Barra de erro eu habilitei por porcentagem 10%. Então tá 10 para mais, 10 para menos. Então eu vou pegar esse valor aqui e vou colocar 10% a mais, 10% a menos. Então quando eu faço a análise, olha o que aparece. Superior, soma, real e inferior. Então eu tenho essa oscilação, essa análise dos seus extremos. Isso a gente vai ver muito em pesquisa eleitoral. Pesquisa eleitoral, geralmente são 2% para mais, 2% para menos. Né? Que é exatamente assim que eles configuram, olha lá. Então eu tenho esse limite que é posto como se fosse um I maiúsculo. Né? Então eu tenho esse limite para ser colocado. Barra. Né? Então eu posso alterar essa cor da barra. Eu posso alterar o tamanho da minha barra. Opa. Então eu altero o tamanho da minha barra. A cor da minha borda. Então eu posso pôr uma borda diferente. Então aqui são todas essas configurações que está me possibilitando fazer esse tipo de análise. Então eu coloco ali um pauzinho que vai me indicar, né? O 2 para mais, 2 para menos, nesse caso. Os marcadores, ele está um tracinho, mas eu posso colocar, por exemplo, um quadrado, eu posso colocar um X, eu posso colocar aquilo que eu bem achar melhor. Por padrão, a gente coloca o tracinho, tá? Mas isso é padrão, não significa que é o correto. Faixa de erro. A faixa de erro, vamos aumentar aqui um pouquinho o meu percentual. A faixa de erro é quando ele coloca uma faixa de fato. Então repare que agora eu tenho uma cor que une os meus erros. Isso basicamente é para demonstrar qual é o meu espaço. Então aqui eu estou mostrando a magnitude, né, da minha situação. Então o quão é mais, o quão menos, né, está sendo ali o meu texto, o meu gráfico. Isso aqui é simplesmente para demonstrar a magnitude do meu erro, tá bom? Faixa de erro, tirei o rótulo do erro. Fica muito confuso, eu não colocaria, mas a gente tem a opção de colocar esse rótulo. Fez sentido o erro? Ficou confuso? Já tinha essa ideia? Não, ainda não tinha essa ideia do erro. Mas deu para entender? Ficou assim meio confuso. Ficou confuso, sem problemas. Uhum. O erro, ele é utilizado em um cenário, Idalécio, que a gente não tem certeza daquilo que a gente está falando. Sempre na estatística, sempre não, né? Mas em muitos momentos na estatística a gente está fazendo previsões, a gente está fazendo análise, a gente está fazendo algumas sugestões de aplicação, tá? O que às vezes eu estou estipulando, colocando indicadores que não necessariamente vão fazer sentido. Porque eu estou estipulando, estou teorizando ali. Então, como eu não posso garantir que uma previsão é totalmente correta, a gente coloca uma margem de erro. Então, eu vou utilizar a margem de erro apenas para previsões. Se eu sei o valor exato, que é o caso aqui, eu sei que a área total é X. Mas se eu sei o valor exato, eu não vou usar a barra de erro. Agora, se eu não sei o valor exato, eu preciso usar o erro.
Por quê? Para me garantir que eu estou me precavendo de alguma forma. Então, olha, eu falei que determinado candidato vai ter 30% de chance de votos. 30% de votos. Mas assim, pode ser que eu tenha errado. Então eu acho que ele vai ficar entre 28 e 32. Então é isso que a gente faz com a barra de erro. Tá? A gente coloca ali um intervalo para aumentar um pouquinho mais a nossa confiança. Isso aqui em termos estatísticos. Ficou um pouquinho mais claro? Ficou assim. E daí eu vou ter a previsão. Deixa eu desativar essa barra de erro, né? Beleza. A previsão. A previsão é literalmente isso que ela fala. Né? Então ela vai prever alguma coisa. Então repare. Tem aqui o dia 31. Supondo que eu tenho o dia 32. O que ela acha que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui. Ó. A previsão é 43 mil. Mas oscila entre 25 e 61. Aí você fala, meu Deus, mas não faz sentido nenhum isso aqui. Porque 43 mil, mas oscila 20 mil para mais e 20 mil para menos. É muita coisa. Muito, né? Aqui, ó, repare, ó, ele vai seguir o mesmo padrão, mais ou menos. Só que quanto mais... Ó, então sempre está no 43 mil, ó. Só que quanto mais para frente eu vou, mais o meu limite é aberto, ó. O meu limite aumenta, tanto superior quanto inferior, tá? Por que isso acontece? Primeiro, eu estou falando aqui de pontos. Então, por que pontos? Cada pontinho desse aqui. Tá, no dia 41, eu acho que vai acontecer isso aqui. Isso aqui é tudo modelos estatísticos. O próprio Excel, o próprio RBI, ele vai estar fazendo esses cálculos, tá? O comprimento, então, eu não quero 10, né? Eu quero só 4. Aplico. Agora ele só está prevendo 4 dias. Eu quero continuar no 10. Aplicar. Eu continuo no 10. Sazonalidade. De 1 em 1. De 2 em 2. De 3 em 3. Então, ele vai de 3 em 3 dias. Ó, 31. Essa sazonalidade... Desculpa, né? Essa sazonalidade são os pontos, né? Que são a liberdade que eu estou dando para ele estar oscilando. Eu deixo essa sazonalidade em termos dessa oscilação ser mais representativa. Só que sempre, quanto mais aumenta a minha sazonalidade, mais oscilação eu vou ter. Olha só, eu mudo a minha curva. E isso não necessariamente significa algo bom. Né? Mas eu estou interferindo, impactando diretamente no meu gráfico. Sazonalidade significa aquilo não necessariamente corresponde àquilo que eu estou falando, àquilo que eu estou estudando. Então muda totalmente. Geralmente, vamos sempre trabalhar com ela bem baixa, próxima a 2 ali, para dar uma oscilação e trazer maior realidade. Vamos deixar em 5, né? E ao mesmo tempo, não ficar naquele 0 a 0 que é o que estava. Quando eu deixo 1, ele fica reto. Né? Quando eu coloco ali uma sazonalidade um pouquinho maior, ele faz uma oscilação, né? O que adequa mais à nossa realidade. Perfeito. Agora, o que deixa essa mancha, esse intervalo superior, inferior, maior ou menor? Isso aqui, intervalo de confiança. Ó, se, vamos supor, eu conseguisse rodar 100 vezes essa realidade, em 95% o valor ia estar entre esses dois valores. Tá? Então significa o seguinte, vamos supor aqui, Dalécio, eu joguei um dado. 95% das vezes que eu jogar esse dado, o resultado que vai cair vai estar entre 2 e 5. 95% das vezes vai estar entre 2 e 5. Ok. Isso significa que às vezes eu vou errar. Mas eu acho que eu vou errar pouco. Você concorda comigo que se eu aumento esse meu intervalo de confiança, então, por exemplo, vou colocar em 99%, eu estou quase chegando à perfeição? Isso significa que eu vou jogar o dado e 99% das vezes ele vai cair entre 1 e 5. Ou seja, eu só tenho um mínimo erro ali, que é se ele cair no 6. Aqui é exatamente isso. Eu tenho essa oscilação. Então, olha, aumentou o meu intervalo de confiança. Por quê? Eu quero garantir para você
Que o valor vai estar entre esses dois valores. O que vai dizer se ele vai ser maior ou menor essa distância, essa amplitude do meu intervalo de confiança? O desvio padrão. Quanto mais variável for esse movimento aqui, mais ele vai estar distante. Então repare, se eu coloco 75%, 75% é pouco demais. Tá? Ele vai reduzir, ó. Por quê? Porque eu posso errar mais vezes. Eu não tenho tanto critério, eu posso errar mais. Porque eu estou falando que eu posso errar 25 vezes em 100. Geralmente nós vamos utilizar de 90 para cima. O intervalo de confiança geralmente vai ser 90 para cima. Tá bom? Fez sentido o intervalo de confiança ou ficou confuso? Faz sentido. Fez sentido? Ok. Bom, a aula de hoje é isso. Essa parte da análise do gráfico, uma análise mais estatística, mais probabilística. Tem alguma dúvida? A princípio, não. Vou rever os vídeos. Hoje o dia aqui teve muitos carros a passarem fazendo barulho. Tá, não, sem problemas. Qualquer coisa eu vou aqui. Eu já vou acabando aqui a aula, eu vou mandar o vídeo da última aula e o vídeo dessa aula também, tá? E daí a gente já fica aí para sexta-feira que vem, não nessa, na próxima, para estar finalizando aí a nossa aula, tá certo? Tá certo. Ó, então é isso, Telesse, muito obrigado pela aula e a gente vai se falando. Muito obrigado, viu? Tá, eu que agradeço, Guilherme. Boa continuação para você. Para você também. Tchau, tchau. Tchau.